Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre palavras amaldiçoadas que verbalizamos e suas consequências. Então, a gente faz a gente tem algum comportamento ou outro que isso a gente pensa que não vai fazer nada, não vai acontecer nada, mas acaba que prejudicando e nos afastando da nossa prosperidade, da nossa alegria natural, causando doenças não só para nós, como para outra pessoa, tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre essas palavras de maldição, mas primeiro eu vou apresentar o tema da ferramenta. O meu nome é Rose, trabalho com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É a ferramenta que tem o propósito de limpar, de purificar as emoções que nós guardamos, que nós reprimimos ao longo da nossa experiência dessa vida, tá? Então, as experiências que nós vivemos no dia a dia, a gente acaba armazenando essas emoções e a gente, por elas serem invisíveis, a gente não dá importância. Mas essas emoções que nós reprimimos durante o dia a dia, elas criam mundos aqui. Elas criam o caos na nossa vida. Então a gente jura de pé junto que é o outro que está criando isso, que é a sociedade que está criando isso, mas não. Somos nós mesmos, com as nossas emoções, com a nossa percepção de mundo. A gente percebe a situação de uma forma e acaba armazenando isso dentro de si, tá? E essa percepção, essa emoção que nós reprimimos é que cria o nosso mundo, tá? Você vai sentir isso na limpeza emocional, tá bom? Então, agora eu vou falar em 5 minutos como que é o passo a passo dessa ferramenta EFT. O que que ela precisa, tá? Em 5 minutos, ela precisa de uma cena de dor. O meu trabalho é mais profundo, tá? Então, eu trabalho com limpezas emocionais profundas, de assédio, de abuso, de traumas, de rejeições, abandonos, assédios, vícios intensos, traições, tá? Então, tudo que você viveu nessa vida, então, ela vai muito para essas situações intensas de dor, tá? Do profundo mesmo, tá bom? Então, em 5 minutos, voltando, ela precisa de uma cena de dor. Então, uma traição, uma cena de dor que você presenciou quando pequeno, você tem medo de acessar essa experiência. Então, vamos lá, uma criança, eu estou ultimamente falando essa situação, uma criança que presencia a cena do pai e da mãe brigando. Tá? Então, você trouxe para a cena, essa cena na sua mente, você está olhando para essa cena. Então, daí, ao pegar essa cena e trabalhar nela, você vai precisar fazer algumas perguntas, sempre as mesmas perguntas a cada 3 rodadas, tá? Então, as perguntas são: primeiro você vai avaliar a cena e depois você vai avaliar a emoção no seu corpo. As perguntas são: da cena você vai avaliar se você está dentro da cena ou se você está fora da cena e se ela estiver muito colorida. Se ela estiver muito colorida, e dentro da cena, é que contém nela muita emoção negativa, tá? Carga emocional negativa. E no corpo, como que é essa emoção? Aonde está essa emoção no corpo? Qual o nome dela? Você precisa sempre dar um nome para essa emoção. Ela vai estar sempre no seu corpo. E aonde ela está no seu corpo? Um nó na garganta, um aperto no peito, um tremor nas mãos, um desconforto, uma raiva muito grande. Dê um nome para ela e gradue essa emoção de 0 a 10. A Rose está muito forte, é uma tristeza muito grande. Eu vi os dois brigando e meu pai agredindo a minha mãe, que seja, tá? Eu presenciei isso. E é uma dor no peito muito grande. De 0 a 10 é 10, 11, é muito forte. Estou sentindo a dor no peito. Então, essas perguntas você vai ter que se fazer a cada 3 rodadas. Você mesmo pode fazer sozinho no seu quarto, se você conseguir lidar com essas emoções, sozinho, tá? Você pode entregar essa situação para o terapeuta, ele em 1 hora ele vai conseguir zerar rapidinho. Quando tem uma outra pessoa te ajudando, é mais rápido a limpeza, tá? E aí você mesmo sozinho, você vai se fazer essas mesmas perguntas, avaliou a cena, avaliou a emoção no seu corpo e aonde ela está oculta no seu corpo, a emoção, no aperto no peito, você vai agora para o passo inicial, que é a frase de preparação. Aqui no ponto do karatê, precisa de uma frase de preparação. Você precisa repetir essa frase 3 vezes. O que que é? Você precisa falar a cena, mais ou menos a cena, e a segunda parte dessa frase é: eu me perdoo,
e me aceito profunda e completamente. Mesmo você olhando para essa cena, você precisa se perdoar e aceitar profundo e completamente. Manda esse comando para sua mente. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Então, voltando à cena da criança olhando o pai agredindo a mãe, você vai falar assim, exemplo, mesmo eu estando olhando para essa cena de ver meu pai brigando com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo vendo a minha mãe sendo agredida pelo meu pai, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo sentindo um aperto no peito muito grande ao ver meu pai brigando, agredindo a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Essa frase de preparação é importantíssima. Você precisa aceitar, repito, e se perdoar por estar vendo, presenciando essa cena, tá? Fez a frase de preparação, você vai tocar no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho, no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na clavícula ou na altura do sutiã. Esses são os pontos dos meridianos para você olhar para essa cena e contar o que você estava vendo ali. Tá? Ninguém precisa saber, os seus pais não vão saber. Você está curando você mesmo por ter visto essa cena. Esses pontos, eles neutralizam a emoção que você está sentindo ao ver essa cena, tá? Então, eu estou vendo meu pai chegando nervoso e empurrando a minha mãe, exemplo, empurrando a minha mãe, agredindo a minha mãe. Eu estou ali no canto, estou presenciando tudo. Eu acho um absurdo, a minha mãe não consegue se defender. Você vai contar a história do começo ao fim, de tudo que você estava vendo e da emoção que você está sentindo ao presenciar aquilo. O que você está sentindo? Qual que é a sua emoção ao ver essa cena? Ah, minha mãe, eu estou triste, eu estou com um aperto no peito, um aperto no peito, um aperto no peito. Se você começar a chorar durante essa limpeza, você vai chorar, pare de contar a cena e fique só olhando para essa emoção do choro que você está sentindo. As lágrimas, o choro, esses pontos vão neutralizar o choro, tá? Mesmo se você quiser chorar, pode ir chorando e tocando nesses pontos, que eles vão estancar, eles vão acalmar a sua emoção. Só esses pontos eles vão te acalmar. Por que que você chora? Porque você abriu essa cena, você guardou essa cena por muito tempo no seu inconsciente, tá? Ele está muito tempo guardado. Então, daí você continue chorando ali até a hora que você parar. E a hora que você parou, continue. Aí você pare, olhe para a cena de novo. Parou de chorar? Parou de ter aquela ânsia de vômito? Porque você reprimiu a emoção por muitos anos. Aí você olha para essa cena de novo, comece a frase de preparação, se faça a pergunta, como que está a emoção? Ah, ainda está intensa. Aí você se faz, avalie a cena, se você continua dentro da cena, se ela continua colorida. Aonde está a emoção? Ela mudou? Ela costuma mudar os pontos, tá? Às vezes ela fica um nó na garganta, no peito, tremor nas mãos. Ela sempre vai mudar. Então, a cada 3 rodadas, você se faça essas perguntas. O final da limpeza é no final da limpeza, você vai estar afastado da cena, ela vai estar distante, você vai estar olhando para a pessoa de uma forma mais afastada, a cena vai estar desbotada, vai perder a cor, e essa pessoa, para cada um é um jeito, você vai falar de tudo que você sente referente a essa pessoa. No caso dos pais, você vai falar tudo que você sentiu ao seu pai, tudo que você estiver sentindo em relação ao seu pai, a roupa que ele estava vestindo, como que você percebeu ele ali, se ele estava bêbado, ou se ele estava sóbrio, ou sua mãe, como que ela estava ali, você vai falar tudo que você, todos os detalhes que você estiver sentindo, tá? Aí você vai olhar para essa cena, vai olhar para essa situação de dor, como que os dois estão para você? Ah, eles estão bem. Para cada um é um jeito. Muitas vezes a pessoa ela sai, ela vira as costas e sai, ou ela perde a cor, ela desbota, ou a pessoa vai dar um sorriso para você. O que aconteceu nessa cena? Você limpou, você purificou na sua mente, você perdoou os dois nessa situação. Nessa cena houve um perdão, flui um perdão natural. Você limpou, purificou a emoção de tristeza e decepção e frustração que você presenciou.
entende? Então, flui um perdão natural. Aí a pessoa vai olhar e vai falar, Rose, eu terminei de limpar a cena, mas eu ainda continuo com desconforto. É sinal que existem outras cenas de dor em relação ao seu pai ou à sua mãe. A mente já está guardando ali uma outra situação de desconforto, tá? Você termina de limpar, você vê, você conta essa cena para você mesma, você não sente nada, mas ainda existe uma outra cena de dor que a sua mente está apresentando e está em você aí. É só você dar um tempo e aí você volta e você vai encontrar a cena de dor em relação ao seu pai e sua mãe, tá? Em uma hora você já consegue zerar a cena sozinho. Se você não conseguir zerar, deixe em uma hora, deixe para o dia seguinte, tá? Não exija muito de você. Tenha muita paciência com você mesmo. Em uma hora você consegue lidar com isso. São emoções intensas, de dor, então não precise estender isso para você mesma, tá? É mais por compaixão própria mesmo. No dia seguinte, você volte nessa cena e vê algum resíduo de emoção, tá? Você mesmo, você pode voltar nessa cena, ou então você já pode seguir adiante e curar outras cenas de dor, tá? Então, esse é o passo a passo da limpeza emocional. Você vai ficar em paz com você mesma em relação a essa pessoa, as duas pessoas. Você vai dar o perdão natural, vai fluir um perdão. Você vai ter um olhar de compaixão para com eles, tá? Abrindo o tema, você vai, palavras de maldição que verbalizamos e suas consequências. As palavras de maldição são críticas, são julgamentos, são críticas, tem reclamações que fazemos de alguém. E muitas vezes, dentro dessas críticas, dessas palavras de julgamento e reclamação, contém nela muita carga negativa. E essas palavras, elas acabam que são palavras de maldição. A gente não dá muito significado, quando a gente está tão acostumado de ver o outro aqui no dia a dia, reclamando do outro, julgando o outro, criticando o outro, que aqui nesse mundo é natural. Aqui, esse mundo encara como naturalidade. E muitas pessoas batem palmas, muitas pessoas ganham dinheiro com esse tipo de comportamento. Só que você vai estar fazendo o quê? Você vai estar se amarrando a essa pessoa na sua mente. Essas palavras de maldição amarram, unem você com a outra pessoa. E essas palavras de maldição que você fez para essa outra pessoa, une você a ela e ela vai te causar dano, ela vai te causar prejuízo. Ou seja, vai ser uma pessoa que toda vez que ela chegar perto, ou se ela for te presentear, você vai perder o presente, ela vai ter problemas, danos. O que eu escrevi aqui? Pode causar danos, prejuízos e perdas. Entende? Você não vai conseguir prosperar ao lado dessa pessoa, porque você já amaldiçoou, você já disse que ela é negativa, que ela não é boa. Entende? Sempre ela vai te trazer para o universo, essa pessoa é negativa. Ela sempre vai te trazer prejuízo. Entende? Essa é a consequência das palavras de maldição, principalmente quando elas vêm carregadas de emoção negativa. Entende? Essa pessoa, ela vai sempre causar perda, é, perda e prejuízo para você. Entende? Então, por isso que você tem que prestar muita atenção no que você verbaliza diariamente. Aqui nesse mundo é natural acontecer isso, mas muitas pessoas não prosperam porque acham que é a sociedade, aí acaba projetando essa frustração na onde? Em algo que longe de você, em política, a sociedade, o mundo é assim mesmo. E não, é você mesmo que está criando esse caos na sua vida. E essas palavras de maldição, você pode. Rosi, agora, o que eu faço? Todas as vezes que você se vê na outra pessoa algo de negativo, todas as vezes que você vê algo que te causa um desconforto, uma raiva, um ódio, ou uma vontade de criticar que seja, uma sutil vontade de criticar essa outra pessoa, você limpa isso em você. Não verbalize isso para ninguém. Não guarde e não reprima em você. Não deixe oculto na sua mente, em você essa visão negativa da outra pessoa que também vai te prejudicar.
Você pode não ficar amarrado a ela, mas essa emoção negativa fica em você. Abra isso em você, limpe isso em você. Aí vem a ferramenta de limpeza emocional. Mesmo que eu esteja vendo esse comportamento negativo que me irrita nessa pessoa, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Abra essa crítica, abra esse julgamento, abra essa reclamação que você vê na outra pessoa. Tudo que você vê na outra pessoa de errado, seja o que ela fez, seja o que ela falou, seja o que ela sugeriu, seja qualquer tipo de coisa de desconforto que você estiver vendo na outra pessoa, limpe isso em você. Abra isso em você. Purifique essa emoção negativa em você. Você vai estar libertando a outra pessoa, você vai estar se libertando e se curando, o seu corpo vai ficar mais sadio por causa disso. E quando você for fazer essa limpeza, pode ser que abra uma porta de outras experiências negativas que você vem guardando na sua mente. Entende? Você vai encontrar a raiz. Por que você está vendo isso? Você pode encontrar a raiz do seu problema lá atrás, nas experiências da sua infância, quiçá na gestação, entende? Você vai limpando situações, você vai encontrar lá atrás. No Ho Oponopono, na ferramenta do Ho Oponopono, o Dr. Raulin, ele fala assim: tudo que você vê de negativo fora, todas, seja situações ou pessoas, limpe isso em você. Assuma a responsabilidade e cure essa dor em você. Assuma isso. E aí limpe em você. Você vai estar libertando a outra pessoa, você vai estar se curando, e aí você vai chegar na raiz do problema, que viu isso, entende? É muito mais profundo. Você vai chegar quase que na gestação, ali da sua mãe, entende? Às vezes a gente traz experiências para viver nesse mundo aqui, e aí você vai curando até a raiz do problema, até na gestação. Aí você vai ficar em paz com você e com a outra pessoa. Mas é um trabalho, eu disse que é fácil? Não. É um trabalho de formiguinha. É algo que você tem que ter paciência com você mesmo, tem que ter uma determinação em se curar, em se libertar. Essas palavras de maldição vão te segurar na sua escassez, na falta de dinheiro, na falta de saúde. Muitas vezes as pessoas trazem a experiência na saúde, no corpo, ou então ela pode vir doenças para você por causa dessas palavras de maldição. Ao amaldiçoar alguém, o seu corpo pega isso e transforma isso em doença muito rápido. Tem pessoas que acabam ficando doentes muito rapidamente por causa disso. Reprimem as emoções negativas, tá? Então, a hora que você vê algo de negativo, repetindo, fora, seja pessoas, situações, o que a pessoa fez, o que a pessoa falou, seja o comportamento, uma sensação interna negativa, um desconforto, sensualidade, sexualidade que você está vendo fora e causa um desconforto em você, limpe isso em você, purifique isso em você. Por quê? Porque a sua real, agora eu vou com os dois pés no peito, como diz, a sua real natureza é harmonia, a sua real natureza é amor, a sua real natureza é alegria, é bem-estar, essa é a sua verdade, você é a consciência infinita. E aí você vai ver, quando você limpar diariamente isso, o final dela é você vai estar olhando no outro com um olhar de compaixão. Você vai estar vendo no outro o olhar de harmonia. Você não vai mais encontrar defeito no outro. Ou seja, você vai ver, você vai entender por que o outro faz o que faz. Porque ele está levado, condicionado por suas experiências negativas. Você vai ter compaixão do outro, entende? Até a hora que você não vai mais te prejudicar, não vai mais levantar esse desconforto. Você vai ter compaixão, harmonia, paz, ao olhar para outra pessoa. Mas aqui é uma escola da vida. Eu disse que tem fim essa limpeza emocional? Não, não tem fim. Tem fim a limpeza ali que vocês feiam. Mas até o fim da vida que estamos aqui, a gente vai encontrar, vai se deparar com experiências negativas, sim, no dia a dia, porque temos bagagens na nossa mente de outras experiências, e a gente vai se deparar com outras pessoas, sim, com experiências, com situações, aí você vai curando, vai se purificando.
ao passo de você estar alinhado com Deus, com todo, com a fonte, tá? E aí, nesse processo de limpeza emocional também, se você for pegar por um ano, eu sugeri quaresma, 40 dias, mas por um ano, 2 anos, 3 anos, nesse processo você vai encontrar o propósito divino, aquilo que você veio fazer nesse mundo. Esse propósito é algo que você segura com as duas mãos e você não solta. Você não tem segurança, você não se compara, e você entrega isso com harmonia, com paz, flui essa vontade de entregar para outra pessoa, para o todo, você não cobra nada, tá? É o todo, é o amor de Deus que está em você e está pedindo para você entregar. E aí você vai entregando. Como uma flor, você vai entregando isso para a humanidade, porque você foi curado por isso, entende? No meu caso. Mas a limpeza emocional em você, você vai encontrar com o seu propósito. Aí você vai entregando isso. A abundância virá, a prosperidade virá, a harmonia nos seus relacionamentos, a paz na sua família, o bem-estar. Estou dizendo que é fácil, não, mas você vai ver as coisas negativas acontecendo fora, mas você vai ter a compaixão. Você vai ter o sentimento de compaixão, tá? E aí é um processo diário de você se verbalizando o Ho Oponopono ou se purificando com a ferramenta EFT, você vai ficar cada vez mais alinhado, cada vez mais em paz. Mas é muito bom, tá? E é isso. Cuidem dessas palavras, quer ver? O que eu escrevi aqui? Na verdade, poderá encontrar a porta para outras situações. Apenas nos julgamentos de ataque, críticas ou reclamações de outra pessoa. Ah, tá, que podem te segurar, que são palavras de maldição, e você pode se libertar disso, se encontrando, se alinhando com quem você é de verdade, que é amor, que é paz, que é harmonia, que é a alegria do ser, como diz Eckhart Tolle, tá? A alegria do ser, o alinhamento com tudo, com a consciência. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas e a gente vai se falando. Tchau, tchau!